Bom dia, Mário. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade 99.7. Mário Flávio, essa semana aí a gente vai mais uma vez comentar acerca da CPI que ocorre no Senado Federal, a CPI da Covid, como assim é colocado. Mais uma semana atribulada aí, em que houve vários questionamentos judiciais em relação à escolha de seus membros, especialmente em relação à relatoria do senador Renan Calheiros. Houve uma ação popular ajuizada por uma deputada federal, a deputada Carla Zambelli, questionando aí a legitimidade, digamos assim, do senador Renan Calheiros de figurar como relator dessa importante CPI que acontece no Senado Federal. Houve o deferimento de uma liminar pelo juiz de primeira instância e mais à frente nós tivemos essa liminar lá cassada pelo Tribunal Regional da primeira região. Então houve a suspensão dos efeitos dessa liminar. Mais à frente, essa questão jurídica ela chega à esfera, ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, no mandato de segurança, também questionando a figura do senador Renan Calheiros, a figura do senador Jader Barbalho, de figurarem como membros integrantes dos respectivos cargos indicados na CPI da Covid. E houve uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski negando essa liminar, colocando que isso é uma questão interna do Senado e que não caberia aí haver intervenção do Supremo Tribunal Federal. E aí se questiona, até onde estaria essa legitimidade desse questionamento do Supremo Tribunal Federal, que há um período tão curto tempo atrás ele determinou, através do ministro Roberto Barroso, a instauração da CPI, e agora diz que é uma questão interna. Então a gente vai tentar esclarecer. Primeiro, quando houve a decisão judicial do ministro Luiz Roberto Barroso, foi em relação ao cumprimento do chamado direito de minoria. Por quê? Porque houve o atendimento dos requisitos legais que estão na Constituição, em seu artigo 58, parágrafo 3º, e na Lei 1579 de 1952, que ele disciplina como se dá o procedimento da Comissão Parlamentar de Inquérito ou da CPI, que é 1/3 dos membros da respectiva Casa Legislativa, o fato a ser investigado e o prazo de conclusão dos trabalhos. Então houve o atendimento desses requisitos e não estava havendo uma resposta efetiva por parte do presidente do Senado, que é quem regimentalmente teria que preencher esses requisitos, dar seguimento aos procedimentos de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, seja ela qualquer que seja. Então o mandato de segurança ele se prestou justamente a que cessasse esse ato arbitrário e que o direito líquido e certo, que é inerente ao preenchimento desses requisitos legais e constitucionais, tivesse segmento. Então a determinação judicial não foi determinando a CPI para investigar o governo, ou quem quer que seja, governadores e assim repasses. Sim, foi tão somente que se instalasse a CPI consoante o preenchimento dos requisitos legais que estão na Constituição e estão na Lei 1579 de 1952. Então isso aí já eu acredito que tenha ficado claro. Um outro aspecto de respeito a essa recente decisão, tanto na esfera da Justiça como federal, como também chegando à esfera, mais uma vez, do Supremo Tribunal Federal, discutindo-se então a possível condição de alguns de seus membros, e aí eu vou ser mais específico em relação ao senador Renan Calheiros, de estar ocupando aí a cadeira da relatoria de referida comissão. E aí vem um outro aspecto, que também, isso é uma questão interna realmente do Senado Federal, e mais uma vez andou bem o Supremo Tribunal Federal, não se imiscuindo nessa seara. Então não caberia ao Supremo Tribunal Federal fazer análise em relação à figura do senador Renan Calheiros, se o mesmo detinha ou não condições de ser relator de referida comissão parlamentar de inquérito. Até porque, que nós saibamos, a comissão parlamentar de inquérito ela não pode punir alguém, ela não pode realizar grampos telefônicos. Então, a comissão parlamentar de inquérito, ela simplesmente vai fazer, ela tem sua importância, tem sua relevância
no campo da investigação, mas ela encaminha, a partir de suas conclusões, relatório ao Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, no Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União, ao Tribunal de Contas do Estado, ao Ministério Público, como a gente já tinha frisado, porque esse é o papel da CPI. Então, ela, embora tenha um tecnicismo em relação às questões que venham a ser investigadas, né? Não pode ser uma CPI do fim do mundo que vem investigar tudo, porque ela tem que ter um objeto delimitado, como assim a disciplina do texto constitucional, mas, e também um prazo determinado para sua conclusão, mas ela tem limites e limites legais. Então, são nesses limites legais, né, e na sua ambiência dos seus regimentos internos da respectiva Casa Legislativa, que no caso seria do Senado, não haveria por que haver essa intervenção do Supremo Tribunal Federal. Então, a CPI ela segue aí em seus aspectos políticos, ela segue aí em seus aspectos de repercussão jurídica, né? A partir do momento que essas discussões elas não cessam, elas sempre vêm sendo renovadas, e a gente confia aí, enquanto cidadãos e cidadãs do país, que a CPI ela realize o papel que se presta, que é realizar a investigação e, logicamente, ter uma conclusão e encaminhar o seu respectivo relatório aí para as devidas providências. Por isso, Mário, então, mais uma vez aí a gente trata da CPI, né? CPI do Covid, Covidão, CPI de Covid, governadores de estados e municípios, CPI dos repasses, e a gente espera aí que seja feito o devido levantamento, a devida averiguação, e mais uma vez a gente reitera que, se encontrando irregularidades, que elas sigam aí o caminho normal com investigações complementares, se for o caso, e até chegar à esfera do Poder Judiciário para punição. Isso sem qualquer bandeira ideológica, isso sem qualquer discussão maior, porque o mais importante aí é a boa utilização dos recursos públicos, ainda mais num período desse de pandemia, de escassez de recursos públicos, em que a vida das pessoas aí ela se faz tão necessária de ser preservada pela ação do Estado com esses importantes recursos. Pois bem, então, um bom início de semana a todos aí e um forte abraço.